E aí, pessoal? Prontos para mais uma série de regras de concordância verbal? Sim? Então, vamos lá falar de concordância verbal, trazendo mais algumas regrinhas aí para vocês, né? Umas outras regras nesta nossa segunda aula sobre concordância verbal. E a gente começa com uma regra bem simples. Se eu tiver um sujeito representado pela expressão mais de, um número e mais um substantivo, o verbo ele vai concordar com o substantivo. Se o substantivo estiver no singular, o verbo fica no singular. Se o substantivo estiver no plural, o verbo vai para o plural. Viu como é simples? Olha lá. Mais de um aluno passou na FUVEST. Mais de 20 alunos passaram na Unicamp. Ok? Basta olhar o substantivo. Se estiver no singular, o verbo fica no singular. Se estiver no plural, o verbo fica no plural. Agora, se eu tiver um sujeito composto, mais de um aluno, mais de um professor, então o verbo fica no plural, porque agora o meu sujeito é composto. Porém, há mais um detalhe. Se eu tiver até aqui, ó, mais de um estudante, está no singular. Só que o verbo, ele está na voz reflexiva recíproca. Então, o verbo, como é recíproco, são duas pessoas, ele vai para o plural. Abraçaram-se, porque mais de um estudante abraçou outro estudante. Então, o verbo fica no plural. Muito fácil. Vamos rapidamente aqui para outra. E se eu tiver uma expressão partitiva? A maioria dos alunos é o sujeito. O núcleo do sujeito é maioria. Então, no primeiro momento, você concordaria com essa palavra maioria. A maioria dos alunos foi aprovada. Porém, a regra também me diz que eu até posso concordar com a expressão a maioria dos alunos. Então, eu também posso concordar com a palavra alunos foram aprovados. Sendo que a primeira, gente, ela é mais adequada e a segunda também é aceita. Mas e se eu tiver um sujeito composto? Por exemplo, livros, gatos, canetas. Só que depois desse sujeito composto, eu tiver um aposto resumidor. E agora? Simples, concordo com o aposto resumidor. Livros, gatos, canetas, tudo era perfeito, mesmo que o meu sujeito seja composto. Mas eu tenho certeza que você não erraria isso. Vamos ver mais um exemplo? Estudantes, pais, professores, sujeito composto. Mas o verbo ficou no singular, porque concordou aqui, ó, com este aposto resumidor. Estudantes, pais, professores, cada um comemorava a vitória. Verbo no singular. Essa foi fácil. Vamos para mais uma regrinha antes dos exercícios. Se o meu sujeito for formado por um pronome interrogativo ou um pronome indefinido, o meu verbo vai concordar com este pronome interrogativo que está no singular. Então, nesse tipo de formação aqui, ó, quem de nós, você vai ter que concordar com o quem, que é o núcleo, certo? Quem de nós virá? Porém, se esse pronome estiver no plural,
Você pode concordar com ele ou com a outra parte da expressão. Quais de nós? Quais de nós? Concordando com quais? Viajarão? Tá certo. Quais de nós? Agora concordando com nós. Viajaremos? Cuidado, isso só acontece se meu pronome interrogativo estiver no plural. Daí é que vale os dois. Fácil, né? Muitos. Vamos a um pronome indefinido? Muitos de nós viajarão ou muitos de nós viajaremos. É fácil. Agora é que vem um serzinho bastante chatinho, que é o verbo ser. O verbo ser tem algumas regras bem específicas, então vamos lá. Quando o verbo ser está indicando uma distância, uma data ou horas, ele tem que concordar com essa distância, com essa data, com essas horas. Quer ver só? Daqui até minha casa são 13 quilômetros. Vai concordar com o predicativo, porque, não tem sujeito. São quase 10 horas. São 10 horas. É concordar com o predicativo. Ó, o verbo ser indicando o tempo aqui, ó. Ué, professora, mas quando não tem sujeito, o verbo não tem que ficar no singular? Sim, mas nós estamos estudando o verbo ser, então se segura aí. Vamos lá. E agora, né, gente, isso aqui até dói. Hoje são 3 de julho. Não é hoje, é 3 de julho. Aliás, 3 de julho é meu aniversário. O verbo ser tem que concordar com o predicativo. Como é que é? Hoje são 3 de julho? Eu nunca falei assim. É claro, porque você sempre pensou desta maneira. Hoje é dia 3 de julho. Foi assim que você sempre pensou, porque na sua cabecinha e na cabecinha da maioria das pessoas, você subentende o substantivo dia e vai concordar com esta palavrinha. Então tá certo, professora? Se você pensar dessa forma, está certo sim. Mas, no vestibular, se essa palavrinha dia não aparecer aí, coloque hoje são 3 de julho, porque pode ser uma pegadinha. Vamos lá então para mais uma particularidade do verbo ser. Quando eu tenho numa oração normal, tá? Eu tenho o sujeito. Aí eu tenho o verbo ser. E eu tenho o predicativo do sujeito. Com quem eu concordo? Eu aprendi que o verbo sempre concorda com o sujeito, mas nós estamos falando do verbo ser, então se segura, vamos lá. O verbo ser, ele pode concordar com o sujeito ou com o predicativo do sujeito. Mas tem uma certa ordem de prevalência, que aqui eu vou indicar com um sinal de maior. Em primeiro lugar, você tem de saber que a pessoa sempre prevalece sobre a coisa. Se o sujeito for a pessoa, o verbo ser concorda com o sujeito. Se o predicativo do sujeito for a pessoa, o verbo ser concorda com o predicativo do sujeito. Por exemplo, Maria é meus sonhos. Estou concordando com Maria.
porque Maria prevalece como pessoa sobre as outras palavras. Ah, mas e se eu dissesse assim? Meus sonhos é Maria? Sim, meus sonhos é Maria. Mas isso ficou feio. É, mas eu vou concordar agora aqui com a pessoa. Tudo bem? Vamos lá para uma segunda regra. Não tem pessoa na jogada, tá bom? Não tem pessoa, porque se tivesse pessoa, a pessoa prevalece. Agora eu tenho duas coisas, uma está no singular e a outra está no plural. O plural prevalece. Minha vida são meus gatos. Meus gatos são minha vida. O plural prevalece. Vai dizer que tem mais coisa? Tem. O pronome reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, prevalece sobre qualquer outra palavra. Por exemplo, o importante sou eu, vou concordar com eu. Não tem problema que é o predicativo aqui, tá bom? Sou eu. Ah, você não iria dizer o importante é eu, né? Acho que não. Então, ótimo. Mas e se o meu sujeito for isto, aquilo ou tudo? E aí? Bom, vamos olhar a outra palavra, ilusões. Bom, se ilusões está no plural, então eu vou colocar isto são ilusões. Tá certo, tá certo. Ah, mas quando eu tenho isto, aquilo e tudo, muitas vezes é para isto, aquilo ou tudo que eu quero dar o destaque. Então você pode deixar no singular, apesar do predicativo do sujeito estar no plural e o plural prevalecer. Mas neste caso, você também pode dizer isto é ilusões, ou aquilo é ilusões, ou tudo é ilusões, para destacar, no caso, o seu sujeito. Fácil isso. E olha que nós já estamos terminando. Vamos falar um pouquinho sobre quando o meu predicativo traz a ideia de insuficiência ou excesso. Ele vai prevalecer sobre o sujeito. Como é que é exatamente? 5 quilos, tá? É o meu sujeito. E o meu sujeito está no plural. Só que a ideia do predicativo do sujeito é a ideia de suficiência, aqui no caso. 5 quilos é suficiente. Ah, mas e se, professor, em vez de suficiente, fosse suficientes? Ah, tá, daí seria 5 quilos são suficientes. Beleza? Vamos para um outro exemplo, para a gente ver uma outra coisinha aqui, ó. 10 ovos, está no plural. Só que o meu predicativo do sujeito é a palavra demais. Singular. 10 ovos é demais. Certo? E, adivinha? Chegamos ao final das regrinhas de hoje. E você agora sabe o que tem de fazer depois de ver todas essas regras? Exercícios. Vamos aos exercícios para fixar esse conteúdo. E a gente se encontra logo, logo com mais regrinhas.